Professora Lanara, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez, Lanara. Rosa, eu que agradeço mesmo, de verdade, esse convite para vir aqui estudar um pouquinho com vocês, né? Todo encontro é um encontro de estudo, então eu fui assim convidada a trazer provocações para a gente dialogar, né? Bater um papo. Vocês que estão pesquisando, trazendo aí as reflexões das pesquisas de vocês, eu aqui do meu lado. Como vocês viram aí com Rosa, eu não sou especialista em metodologias ativas ou interativas, não é nada disso, eu sou, assim como vocês, uma estudiosa, uma interessada, alguém que quer muito fazer uma prática melhor no sentido que nós estávamos falando aqui, né, Rosa? De mais coerente com o nosso discurso, e a gente entende que nem sempre é possível, né, as condições materiais concretas muitas vezes nos impedem, né, e às vezes também uma certa cobrança por termos que nos atualizar e termos que seguir aquilo que a academia no momento diz que deve ser feito e tal, e enfim, eu resisto um pouco a essas coisas, né? Eu acho que eu gosto de me reunir com pessoas para discutir isso, porque eu sou a primeira a resistir, eu sou apaixonada por fazer um bom trabalho, por ser uma boa profissional, mas não fico encantada, né, com nenhuma dessas temáticas. Eu acho que a melhor forma é olhar com um olhar crítico, sempre aproveitando daquilo que é possível no nosso contexto e também respeitando, né, os nossos etnométodos, como diria aí o meu diretor lá da faculdade, né, que a melhor metodologia, na verdade, é aquela que a gente está construindo ao longo da nossa carreira, da nossa profissão, e é sempre assim, ninguém vai pegar nenhuma metodologia, nenhuma técnica, nenhuma prática didática e aplicar, né, tal e qual está ali no manual, no livro, sei lá o quê, porque nós somos esses seres mesmo que criamos, recriamos, resistimos, criticamos e não nos adaptamos, né? Se entendermos assim, se nós professores já somos assim, imagine os nossos estudantes com que a gente vai trabalhar. Então, essa é a perspectiva mesmo, né? De vir aqui bater esse papo com vocês, trazer umas provocações aqui para a gente trocar uma ideia e daqui, quem sabe, né? Caminhar para algumas outras coisas. Então, lá nesse encontro onde eu conheci a Rosa, ela pediu para fazer o mesmo com vocês, eu trouxe só alguns slides assim, para não ficar muito cansativo, né? Da provocação, e pediram para eu contar um pouco mais da minha experiência, né? De como é que eu tenho feito. A Luciene, que foi que nos apresentou, disse assim, Nara, você faz umas coisas que eu acho interessante, que eu acho que podia trazer. Então, acho que a melhor parte é um pouco essa. Então, assim, eu vou trazendo as provocações, mas eu acho que vocês podem, né, interferir, pedir a palavra, falar, abrir o microfone, aí somos um grupo, né, assim, aconchegado, pequenininho, a gente não precisa criar essas formalidades todas também, fiquem à vontade para a gente ir, né, caminhando juntos, tá? Mas aí eu trouxe aqui, eu vou tentar fazer aqui a projeção de alguns slides. Eu vou tentar colocar aqui no formato de leitura, para que eu não perca aqui porque eu posso diminuir um pouquinho, e eu não perco o chat aqui, né, também, e eu vejo também um pouco quem está com o microfone aberto. Eu espero que os slides eles sejam, né, bem visíveis aí para provocar. Bom, então esse foi o desafio, né? Falar de metodologias interativas. Eu lembro que na época que a Luciane me chamou para conversar, ela disse assim, vamos falar um pouquinho sobre metodologias ativas, né? Queria alguém que mexesse com isso, que já tinha lido alguma coisa e tal. E aí, quando estava perto do encontro, ela disse assim, porque o pessoal estava falando que metodologias ativas já está ultrapassado e que agora tem que ser metodologias interativas e falando assim numa contundência, eu disse, Lu, eu vou dizer a vocês, eu não sou muito, tudo bem, eu até acho que tem sentido, a gente pode caminhar por aí. Inclusive, se aproxima mais com a minha experiência, que é do design, né? As metodologias interativas casam com a área que eu trabalho, que é o design de curso AD. Mas eu não tenho nenhum preconceito, nenhum problema em falar de metodologias ativas, não, e porque já está superado, e porque virou modismo, e porque tem um monte de gente que não é da academia escrevendo livros e vendendo por aí de forma manualesca. Se existe isso, estamos aqui para fazer a crítica.
ao uso, sei lá, comercial ou modístico da questão. Não vou dizer que as metodologias ativas, como princípio, são ruins por causa disso. Então, eu costumo fazer essas separações aí, né? Aí eu digo, é querer jogar a água da banheira junto com a criança fora, né? Não dá para fazer isso, né? O uso intencional é uma atitude política, né, do professor e da professora, e é isso que a gente pode chegar a discutir, mas, assim, a metodologia ativa interativa tem o seu momento de valor em comparação a outros modelos mais tecnicistas e reprodutivistas, né? Se existem coisas melhores, ok, a gente está aqui para, né, avançar, né, e progredir nas propostas. Aí eu mantive, né, as metodologias interativas. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o conceito das duas palavras, porque depende muito, né, de que concepção que eu estou trazendo, né? Mas, assim, só para não perder o hábito de sempre, gente, eu sempre, quando eu começo a conversar sobre qualquer assunto, com um grupo de pesquisa, com os meus alunos, eu estou encontrando um grupo pela primeira vez, eu acho muito importante dizer, assim, o que é que eu estou vendo no contexto, na realidade, como eu entendo essa realidade, porque tudo que eu disser daqui para frente é pautado nessa minha visão de mundo. Então, vocês podem discordar de mim tranquilamente, espero que o façam, mas pelo menos vocês não vão poder dizer de onde essa maluca está tirando isso. Né? Então, é só para vocês entenderem assim, como é que eu penso a educação no contexto de hoje, porque tudo que eu disser para aqui para frente, por mais que eu fale talvez coisas num ponto de vista utópico ou ideal, eu quero que vocês saibam que eu não perco de vista de maneira alguma que se a gente não tiver pensando metodologias interativas ou qualquer outra coisa a serviço da transformação social, da desigualdade social, da educação como um elemento que contribui para essa mudança que a gente espera ver numa sociedade mais igualitária, mais justa, menos misógina, menos racista, menos tudo isso, não adianta, tá? Então, é nessa perspectiva que eu trabalho. Aí, assim, o primeiro slide, sempre eu trago um pouco da minha visão do contexto. Primeiro, eu não posso esquecer que nós estamos falando sobre um assunto como esse em tempos pandêmicos, sabe? Não estamos bem, ninguém aqui está muito bem. O momento, se eu estivéssemos vivendo 2019, talvez eu estivesse falando de um outro lugar, de uma outra maneira, com outro olhar, mas eu tenho, nesse momento, infelizmente, né, que não é comum na minha característica, um olhar um pouco mais pessimista. O meu nível de preocupação com a educação e com a sociedade que eu estou vivendo à minha volta é muito maior do que algum tempo atrás. A pandemia, de fato, para mim, virou sindemia, veio uma bola de neve trazendo visões de pessoas que estavam ao meu lado que eu não imaginava, posturas na minha relação com os colegas de trabalho que surgiram por conta desse momento pandêmico. Eu mesma acho que não estou mais sendo tão a mesma. Quanto mais eu preciso ser empática com o sentido educativo, e as metodologias ativas fazem parte disso, às vezes estou me tornando um pouco mais intolerante com algumas coisas. Né? Então, a pandemia trouxe, assim, uma situação de um olhar para uma realidade que não é nova, mas que piorou muito, que exacerbou muito os problemas que a gente vivia. Então, eu sei que a minha fala hoje, ela é emocionalmente impactada pelo momento pandêmico que a gente vive. Junte-se a isso a necessidade da gente realmente estar aqui fazendo pesquisa, fazendo ciência, como um ato de resistência diante da negação científica que a gente vê por aí o tempo inteiro. Então, sabendo disso, acho que pensar, pesquisar, estudar sobre metodologias interativas para que a gente possa realmente dizer assim, isso vai contribuir para que a função social da educação e da escola aconteça, porque há uma realidade que a gente precisa mudar, e se a escola sozinha não muda nada, tampouco sem a escola, como diz Paulo Freire, a gente vai conseguir. Então, mais um motivo, nesse momento que eu percebo, de não dá para a gente ficar criticando o tempo inteiro por criticar, porque há um modelo melhor, há uma metodologia melhor, ideal, isso ou aquilo, quando nós estamos todos sendo bombardeados por essa visão social, né, de que, olha, a ciência não deu resposta para nada e a gente precisa buscar, talvez, retroagindo no tempo, ou modelos que já foram ultrapassados de visão de mundo para poder explicar o que está acontecendo. Então, é um momento difícil e a gente precisa pontuar e precisa fazer
nosso posicionamento político diante disso. Também vivemos uma crise econômica, nem vou entrar em detalhes, né, o quanto isso impacta no processo, uma crise política, que já dura um tempo, e que não adianta dizer que não é, e é política, que é política social, e é política partidária, e é política em todos os sentidos, mas a mim, a crise, talvez, que eu tenha mais preocupação hoje, e por isso insistir em estar presente, em discutir a educação, é a crise institucional. Ao meu redor, é muito comum pessoas que pensam e expressam esse pensamento em frases do tipo: não confio na polícia, a polícia está vindo de um lado da rua, eu vou atravessar para o outro lado. Não confio na justiça, acho que não adianta querer dar entrada em nada, em nenhum processo, porque a justiça nunca vai me atender, a justiça é para poucos. Não adianta confiar, ela é cega e não me enxerga. Não acredito na saúde, não vou tomar vacina não resolve. Essa questão de ir para médico, eu mesmo me viro aqui com as coisas. Não confio em médicos. Não confio nos políticos. Essas instituições políticas todas, tanto no nível municipal, estadual, federal, seja da Câmara de Vereadores, Legislativo, Executivo, Judiciário, todas não confio. Não confio nos órgãos estatísticos. Eu fui de um tempo que bastava a frase começar assim: segundo o IBGE. Se começava segundo o IBGE, gente, o que vinha depois era certo como era certo. Sabe? Pessoas que fazem estudo analítico sério, decente, um trabalho bem feito. São dados que você pode ali, com a margem de erro, confiar para tomar decisões políticas. Hoje em dia, INPE, IBGE, as pessoas não confiam sequer, às vezes, na meteorologia. Vai confiar em quê? Há uma crise, uma descrença, sabe, nas instituições, e quando a gente vê essa descrença, esse não reconhecimento generalizado em todas as instituições que compõem um Estado, que compõem um país, eu me preocupo demais com o que essas pessoas realmente estão se apegando. Aí, se não tem confiança na política, na justiça, na segurança pública, na medicina, na pesquisa, na ciência, vai ter na educação? A universidade em xeque, as escolas em xeque o tempo inteiro. Então, como fazer para resgatar, naquilo que nos cabe enquanto educadores, esse respeito e essa convicção de que o que a gente está fazendo aqui, embora a gente tenha, né, anos aí sem conseguir trazer, talvez a ciência, resolver grandes problemas da humanidade, nós avançamos muito. Era muito pior, é só olhar para o passado, né? Então, essa crise aí, institucional, econômica e política, não dá para não perceber que isso tudo está à nossa volta quando a gente está aqui pensando em educação o tempo inteiro. E, para fechar nesse contexto mais pontual, políticas educacionais reacionárias com alto índice de precarização do nosso trabalho docente. Se nós já vivíamos uma situação difícil, né, orçamentária, estrutural, no presencial, no EAD, isso se intensificou muito mais. Eu até recomendo, se eu não lembro agora aqui de cabeça, mas tem uma resolução do Ministério Público do Trabalho muito boa, que saiu no ano passado, que traz assim, orientações para todo mundo que trabalha com a educação remota sobre os seus direitos, sabe? O quanto a gente tem que estar atento, porque nós fomos pegos de surpresa e estamos aqui, gastando do nosso tempo, da nossa energia, da nossa casa, do nosso espaço, da nossa luz, da nossa internet. A gente já não era dono dos bens de produção. E agora, até os nossos poucos bens, que eram para o consumo privado e pessoal, estão sendo colocados à disposição desse mundo todo. Sabe? Aumento da carga de trabalho, todo mundo sentiu nesse contexto. Cada vez mais, nós não tivemos a preparação necessária para lidar com esses equipamentos tecnológicos. Agora que a gente está assentando um pouco o Zoom, Meeting, isso e aquilo das tecnologias. E enfim, além de tudo isso, essas políticas de retorno. É a escola sem partido que vai e volta querendo ser aprovada, é reprovada, daqui a pouco vem alguém, traz, reformula, manda de novo. É a militarização das escolas públicas, reforma do ensino médio, que quer desobrigar o Estado de ter que ofertar, especialmente certas áreas onde ele não encontra professores, porque a área do ensino não tem sido atrativa para as pessoas quererem seguir uma carreira. Enfim, né?
para todo lado que a gente olha, e a educação está relacionada, não está isolado, é um momento muito, muito, muito difícil. Então, o que eu vou dizer aqui por diante, por mais que a gente vá numa pegada mais ideológica, mais utópica, mais idealista, podemos dizer assim, eu preciso pontuar isso no início para que vocês saibam assim. Essa é a visão de Lanara. Se ela está falando isso, é porque ela não perdeu de vista e continuou preocupada com tudo isso que está aí acontecendo. E que até no momento de estudarmos sobre isso, a gente está se posicionando como o que a gente quer fazer para mudar essa realidade. Né? Porque se não for para mudar essa realidade, então qual é o sentido dessa teorização, da pesquisa ou da área que a gente vive? Né? Não sei. Não sou produtivista, não, nem acho que tudo tem que ter um sentido prático, mas no momento a gente precisa realmente pensar muito sobre isso. Bom, então, dito isso, antes mesmo de chegar lá nas metodologias interativas, eu gosto de trazer alguns princípios, né, vamos dizer assim, ou algumas premissas, que é assim, se a gente se distancia dessas ideias aqui, tem mais dificuldade de aplicar metodologias interativas ou ativas, como queremos chamar, tá? Elas têm algumas bases, né, de ideias, de fundamentos, assim, antes de chegarmos nela propriamente dita. Então, quanto mais próximas dessas premissas que eu estou colocando aqui, no meu entendimento, mais coerentes serão as metodologias aplicadas, se assim quisermos. Então, primeiro ponto qualquer que seja o trabalho metodológico ativo, interativo, a gente precisa considerar uma mediação em rede, que é tirar o professor daquele ponto, né, em que ele orienta, explicita, explica, exemplifica, e está ali na orientação de 1 para 1. E tudo se retorna para ele como um ponto central. Então, não se cria rede. É sempre um leque de 1 para 1. Professor com um determinado aluno que responde a outro, que responde a outro, que responde a outro. Mas esse outro, né, não conversa com o outro que está do lado, que não conversa com o outro. E isso cabe a quem está na posição de mediador, de professor, tentar proporcionar, qualquer que seja a atividade, algum meio onde a comunicação, né, e essa troca de saberes e a construção coletiva ali do pensamento se dê no formato de rede. E que a gente não tenha necessidade de estar em todos os pontos dessa rede, não. Né, que a gente entenda que só o fato de colocar as pessoas em contato para conversar e para dialogar já é uma parte. Né? E você vai identificando aqui e ali em que momentos desses encontros você aparece para instigar, para levantar novos questionamentos, né? Para se posicionar até se for necessário. Mas esse é um primeiro ponto, né? Que a gente começa a pensar assim, tenho que programar atividades e formas na minha aula onde eu incentive as pessoas a dialogarem entre si, para além de mim, como uma fonte essencial dessa colocação, tá? Bom, aí segundo, as coautorias também são muito importantes. Autoria e coautoria. A gente precisa incentivar muito essa produção na linguagem, nas diferentes linguagens, qualquer que seja, mas que também sejam feitas com o outro. O que não é muito fácil. Por quê? Porque você precisa se despir de certas possessividades acadêmicas ou de materiais para permitir que o outro altere, desconstrua, refaça, substitua, né? Porque a gente estava acostumado muito a fazer trabalhos coletivos, mas era assim, você faz essa parte, eu faço essa parte. Seminário, você apresenta da página 15 a 16, eu parto da 16. Então, era muito no nível da sobreposição, né? Das partes ali. E a coautoria exige mesmo assim, que nessa construção do texto, da linguagem, da imagem, seja lá o que for, o outro critique, tire, apague, né? Apague o que você fez, escreva junto, e você não sinta que aquilo ali deixou de ser seu, porque foi alterado pelo outro, que está co-criando comigo. Não é muito simples, não. Confesso que até eu, assim, faço esse exercício. Estou falando isso como um exercício, porque ninguém se desconstrói disso da noite para o dia. Né? Eu não faço meus PowerPoints, minhas coisas, não sei o quê, mas cada dia mais desapegada, seria isso,
dessas vaidades intelectuais aí, para permitir que o outro altere o conteúdo daquilo que a gente está construindo e realmente a gente possa fazer algo que possa chamar de que tenha coautoria, de fato. Né? É construção, viu, gente? Isso não está dado pronto, não. A pesquisa como princípio educativo, isso eu acho que já é bem mais antigo e que a gente já costuma fazer, pensa sempre muito em fazer, e não é como técnica, mas como princípio mesmo, de acreditar que o sujeito que aprende, ele aprende pela mediação do mundo com o mundo e com o outro no mundo. Então, não trago tudo pronto e nada, por mais que o objeto tenha alguma coisa, está inteiro, está completo. Eu preciso mesmo duvidar, tá? Eu preciso mesmo perguntar, sim, e daí? É nesse sentido. Esse princípio da pesquisa é assim, no contato com qualquer coisa, eu sempre me questionar, ou fazer o aluno questionar, sim, mas pode ser diferente? É assim, mas será que a gente poderia fazer? Se a gente quisesse fazer diferente, dá para ser diferente? Né? E daí isso aqui? Como é que a gente pode fazer de uma outra maneira? Eu vou até aproveitar esse momento para fazer uma parada. Eu me lembrei aqui agora de uma entrevista que a jornalista fez com uma grande CEO, que é aquela executiva máxima lá da Google, né? E aí perguntaram assim para ela, a jornalista, o que você atribui o Gary, não sei o quê, e o Larry, sei lá, os dois, né? Caras que criaram o Google, né? O que você atribui, assim, de onde veio essa ideia que esses caras tiveram para criar o Google, que é a mega do espaço de internet, de pesquisa na internet para busca de qualquer coisa. Eles criaram um algoritmo de busca diferente dos que tinham antes. Quem é mais velho aqui, acho que lembra do Bing, do IG, do KD, né? Que a gente usava antes para fazer as pesquisas. Todos parece que usavam, eu não sou da área, se tiver alguém depois pode até me ajudar, todos usavam um tipo de algoritmo de busca para pesquisa. Eles criaram um outro completamente diferente que ninguém nunca, até agora ninguém criou um outro, né, diferente, melhor que o que eles fizeram. Aí o jornalista perguntou, como é que a gente faz isso? De onde vem essa capacidade de criar uma coisa tão, né, que até agora ninguém criou outra que pudesse competir? Aí a resposta dela, eu imaginei como executiva, administradora, tal, que viria por outros caminhos, e me surpreendeu que a primeira coisa que ela disse foi assim, fulano, você tem que entender que o Larry, não sei quem, tá? Eles foram crianças Montessori. Eu acho que começa por aí. Aí as crianças Montessori estudaram, né, muito tempo na infância, lá na base, sobre a metodologia montessoriana. E aí ele falou, o que é isso? Tal. Eu disse, olha, basicamente assim, numa liberdade de escolha e de pensamento, que a cabeça deles funciona assim. É assim? Mas por que é assim? Por que tem que ser assim? Podemos fazer diferente? Tudo que chega para eles é assim, pode ser diferente? Por exemplo, eu estou aqui falando da mediação em rede. Vocês estão dizendo, bacana. Na cabeça se o Larry estivesse aqui, eles diziam assim, bacana. Mas será que a gente pode fazer diferente? A mente deles funciona assim, e ela atribui isso primeiro à educação básica, mas mais básica lá na infância que eles tiveram. E cresceram com essa forma de lidar com tudo na vida. Sabe? Tudo que chega para eles, assim, a gente chega com novidade para Google, né? Aí, quando chega com novidade, eles estão sempre dizendo assim, sim, legal isso aqui, como é que pode ser diferente? Como é que a gente poderia fazer? E, não, olha, diferente não está dizendo melhor, nem pior, não está colocando esse juízo de valor, não. É realmente pensar fora daquilo que já está posto. Sabe? Nunca está... Sempre pode a gente pensar algo que seja diferente. Se for melhor, ótimo. Se não for, a gente descarta. Mas não manter a mente presa a uma coisa só o tempo inteiro. Então, acho que é um pouco por aí essa coisa do princípio da pesquisa como um princípio educativo, né? Que é não aceitar, por mais que a gente em algum momento precise assentar o pensamento em alguma coisa, porque a gente não pode ficar em suspense o tempo inteiro, mas tem essa perspectiva de sim, o tempo inteiro eu estou perguntando sim, e pode, e tá certo, e é isso mesmo, e é por aí. É a dúvida, né? A dúvida cartesiana lá de trás. Bom, outro princípio que eu acho bacana quando é associado à metodologia é o princípio do conhecimento livre. Aí a gente entende que existe, né, um conflito hoje mercadológico sobre o conhecimento, uma guerra de acesso à informação, e
e por isso diferenciar a informação de conhecimento e o conhecimento livre como a capacidade de tudo que a gente está produzindo nesse coletivo co-criado em rede pertencer a todos, porque se é co-criado, se é em rede, se é no coletivo, quanto mais a gente puder pulverizar e permitir o acesso às informações, às questões no modelo livre, melhor. Então, eu não sou radical do movimento livre, eu não sou aquela que só usa software livre, eu até gostaria de ser mais, não sou, mas eu entendo, até por ser servidora pública, e aí até por princípio meu mesmo, né? Se o meu salário é pago com os impostos da população, da sociedade, tudo que eu estou fazendo aqui pertence a todos. Aí, quando o Rosa diz assim, pode gravar, eu digo, Rosa, claro que pode gravar, nós estamos numa instituição pública, estamos fazendo pesquisa, vocês não estão fazendo pesquisa para ganhar dinheiro, para patentear, para poder, né, e ficar milionários para si e usar isso para abrir um negócio próprio, nós estamos aqui pensando como melhorar a vida para todos. Então, o nosso conhecimento não nos pertence. O que eu estou trazendo, esse material que eu estou trazendo aqui, por exemplo, não é original meu, isso aqui vem fruto de um monte de discussão. Eu estou aqui, mas tem um monte de gente atrás de mim, comigo aqui ao meu lado, né? Não estou sozinha. Então, essa ideia do conhecimento livre, de a gente pensar tudo que a gente puder produzir e ofertar para a sociedade, poder reutilizar, readaptar, renovar, alterar, melhor, né? E não a gente se encaixa lá, minha cátedra, minha turma, minha disciplina, meu PowerPoint, meu vídeo, minha videoaula, sabe? Eu acho que a gente precisa, especialmente no momento onde essas grandes corporações estão invadindo a área educacional fortemente, com tecnologias ou não, pensar em valorizar as licenças livres, permitir códigos abertos, porque se eles guardam os segredos, né, empresariais para eles, a gente não vai conseguir dar acesso a todo mundo, a possibilidade de construção de novas coisas, tá? Então, pelo menos no campo da educação pública, seja básico ou superior, conhecimento livre precisa ser um princípio que a gente tem que fazer para compartilhar tudo, sabe? Não tem nada meu aqui, é tudo sustentado pela sociedade, então pertence à sociedade como um todo. Conteúdo multimídia, eu acho que isso aqui é fundamental, a gente já faz isso, a gente já trabalha, já é até uma demanda deles, que a gente possa tentar diversificar as linguagens no trabalho pedagógico que a gente faça, tanto de oferta de acesso ao conteúdo, quanto da produção do conhecimento. Então, o conteúdo que por nós, feito uma curadoria, preparando, né, nossos estudantes para estudar na curadoria de conteúdos diversificado em múltiplas mídias que a gente faça, quanto na produção de novos conhecimentos a partir dessas bases aí, também nas práticas que a gente faz. Então, eu acredito mesmo que diferentes linguagens nos ajudam a ampliar o leque de desenvolvimento cognitivo, entendimento, aprendizagem e tudo mais. E, por fim, por último, mas não menos importante, um currículo integral. E aí já sai um pouco da roçada daquilo que a gente faz, né, quanto professor na sala de aula do nosso, para ter que pensar algo mais coletivo, né, e mais amplo. Eu, por exemplo, ressinto muito disso, né? O currículo na Universidade do Trabalho, ele não é um currículo integral na prática. Ele pode ter no texto teórico uma visão multireferencial, né, de atos de currículo muito bacana. Eu acho que a gente tem bases filosóficas, epistemológicas no currículo muito boas, mas o currículo de verdade é aquele que a gente consegue sentar juntos e praticar juntos. O currículo é prática. E a estrutura de gestão, por exemplo, da organização da Universidade do Trabalho não permite isso. E não é porque estamos no online, não. Tá? Então, essa é uma barreira que não depende de um professor, uma professora só, e que a gente precisa atuar nos espaços mais de gestão mesmo, de colegiado, no nível onde a gente está na universidade, se é na rede pública, nos níveis da secretaria, nos órgãos, para tentar criar uma condição de que o currículo, na prática, possa, no mínimo, chegar à interdisciplinaridade, que já é uma coisa antiga, que a gente não conseguiu vencer, né? Chegar nela, ainda estamos no modelo disciplinar fragmentado, que não combina com nada disso que eu disse antes,
E é a estrutura onde a gente está, né? Fragmentação dos horários, das disciplinas, dos componentes curriculares. A gente chama de matriz, Deus nos livre de chamar de grade curricular, porque é Ave Maria, mas quando você olha, é uma tabela ali em quadros, em caixinhas, é uma grade mesmo. O que a gente queria era o currículo vivo, essa integração, ampliação, até extrapolar e trabalhar com outras áreas e não sentir que eu estou fugindo porque eu estou falando de formação de mundo. Quando eu falo integral, eu não vou ficar limitado ao campo teórico da minha formação e do concurso para que eu fiz, ou de estou fazendo. Não, muito, muito maior. Mas isso é sonho de consumo para o futuro, né? Esse aquilo que ultrapassa. Se a gente conseguir, pelo menos, implantar algo mais interdisciplinar, se eu conseguisse sentar com no mínimo 2 ou 3 colegas para a gente fazer, né, alguns trabalhos juntos, isso acontece, mas é assim de uma forma tão rara. É mais fácil, né, Rosa, a gente fazer isso na extensão. A gente consegue ampliar esse currículo quando a gente bate ali um papo, um encontro com os saberes populares, com os mestres, né, da vida, na área que a gente estuda. Aí a gente percebe isso, mas que é engraçado, né? A gente consegue isso para fora, mas dentro da própria instituição as dificuldades todas estão presentes. E se a gente conseguisse quebrar essas barreiras, aí sim a gente teria aí talvez umas bases com as quais a gente não tivesse tanta dificuldade de aplicar determinadas metodologias que hoje a gente pensa que podem ser melhores, né? Então, vamos lá. Aí, nesse contexto aqui da minha fala, a metodologia é mesmo um conjunto de práticas que levam o sujeito à aprendizagem. E esse conjunto de práticas, não estou falando só de técnica. Aí envolve técnica, sim, mas envolve recursos, envolve pessoas, envolve uma série de elementos, tá? Então, essa metodologia seria isso, esse conjunto de práticas, né, que levam com o objetivo de levar alguém a aprender, um sujeito a aprender, e que envolve, no mínimo, recursos materiais, imateriais, humanos e tudo mais. Então, para além da concepção de metodologia como ciência que estuda métodos e conjunto de métodos, que aí está mais no campo científico, do que é o método científico. Aqui falando de metodologias em educação. Então, seriam esse conjunto de técnicas. E aí, o ativo e interativa são uma coisa interessante. Nas metodologias ativas, essa palavra ativo quer dizer em ação, agindo, é falando do sujeito que aprende, do estudante, né? Porque, historicamente, nós produzimos muito, professores preparam planos de ensino e praticam muito o ensino, de diversas formas. Mas, historicamente, a posição do aluno é de passividade, de acompanhar, de ter ali atenção, de vez em quando, né? A ação que ele faz é levantar a mão e falar, expressar uma ideia de vez em quando, assim, mas não sempre. O máximo que se consegue é isso. E no mais, a gente reproduz muito ainda, no tempo didático, a aula expositiva, dialogada, como o carro-chefe para tudo. Então, esse ativo seria tentar trazer mais práticas docentes, onde o estudante praticasse mais, ele fosse mais ativo, não só na hora da conversa, né? Mas em outras situações mesmo, de produção, de desenvolvimento, de exercício cognitivo ou manual, ou junto ali na prática. E o interativo já traz aí um elemento para além, que é a relação com tecnologia. Pelo menos nessa concepção do Kretz, do Francis Kretz, que eu trago, que é a mesma que o Marcos Silva, que escreveu aquele livro Sala de Aula Interativa, e que tem um outro livro que é Interatividade. A fonte é essa linha francesa aqui, que o Marcos Silva usa e que eu costumo trazer também, né? Que é o seguinte, a gente tentar diferenciar um pouco interação de interatividade, né? Por que são metodologias interativas e não de interação? Bom, para o Kretz, que o Marco Silva também caminha, interação é uma ação que você faz com outros sujeitos, pode estar mediado por algum objeto nesse processo ou não, e que é uma ação que, além de modificar o sujeito que está agindo com você, porque ele não sai ileso desse encontro, você também se modificou. Então, há aí alguma coisa de eu estou agindo com você. E esse agir com alguém, e a interação
nesse conceito, traz muito os humanos, mais os humanos e menos a relação humano-máquina, tá? Para uma questão mais social. A interação vai muito na visão dele, muito nessa linha social. As pessoas estão agindo conjuntamente, estão operando conjuntamente, trabalhando conjuntamente ali. Então, há uma interação, porque estamos agindo, certo? É no nível do agir, da ação, que não é uma ação pura e simples, volto a repetir. Claro que nessa ação com o outro, eu não saio ilesa e não sairei a mesma, nem o outro sairá o mesmo. Já há um grande ganho aí. Qual é a diferença para a interatividade? Na interatividade, há um aumento da carga ou da importância dos objetos nesta ação. Não deixe de ter ação. Só o que acontece? O objeto não é o foco do que você está aprendendo. Ele é o produto que você está fazendo, o produto dessa ação que você está fazendo. Na interatividade, obrigatoriamente, tem que ter construção de conteúdo. Na interação, nem sempre. Eu posso, por exemplo, se eu pegar esse pendrive aqui, eu tiro daqui e ponho aqui, eu fiz uma ação com ele. Mas eu não alterei o conteúdo desse pendrive, não alterei a cor, não alterei o formato, não alterei nada. Para ter interatividade, eu preciso ter autonomia e poder de mudar o conceito, o conteúdo, o objeto. Na interação, a gente age com pessoas e objetos. A gente manipula. A gente vai ali, sabe? E na interatividade é uma coisa a mais, que é o quê? Eu consigo colocar mensagem, conteúdo, alterar o próprio objeto com que eu estou interagindo. Se lá naquela interação isso acontecer, eu já não estou mais chamando aquilo só de interação, para mim já é interatividade. Aí, para o Kretz, por exemplo, ele tem uma cadeia, uma sequência que ele fala em níveis de interatividade. Já lá com o Marco Silva, o que Kretz chama de nível 1, 2 ou 3, que é o zero, linear, a gente chama de interação. Quando ele passa do quarto para o quinto para o sexto, já começa a ter uma intervenção humana nas coisas que eu estou operando. Deixa eu dar um exemplo para ver se fica assim um pouco mais claro. Quando as pessoas falam TV interativa. A TV interativa, por quê? Porque eu pego o controle e eu escolho os canais, ou porque eu programo ela para desligar sozinha. Então, eu faço umas ações aqui que, se eu não fizer, não acontece. Depende de mim, sou eu que estou agindo sobre a coisa. Mas eu não tenho a opção de criar uma funcionalidade nessa TV, tem? Ou, por exemplo, quando o pessoal está assistindo futebol. A Globo agora é interativa, porque durante o jogo você pode mandar uma mensagem... Ai, desculpa. Vixe, Maria. Você pode mandar uma mensagem e comentar o jogo, ou fazer uma pergunta para o narrador, fazer uma pergunta para alguém e tal. Aí diz que é um programa interativo. Não, eu posso tomar o lugar do narrador e fazer a narração do jogo como eu quiser? Eu posso mudar o conteúdo daquilo? Não. O jornal interativo. Eu posso escolher pelo menos um ponto de pauta desse jornal para poder passar ali a partir da minha escolha? Não, não tem. Então, só por essa história do venha fazer comigo, ok, há uma interação bacana. É melhor do que você fazer sozinho. Mas quando eu estou na posição de, além de fazer com você, decidir o que a gente vai fazer e põe o conteúdo ali, bacana. Lá nos idos lá atrás, por exemplo, chegava às vezes na escola pública onde eu trabalhava, um pessoal vendendo, querendo vender, não era mais enciclopédia, não, era assim, CD interativo, eles diziam CD interativo. Olha que CD de história interativo maravilhoso, quando a gente botava o CDzinho para rodar, aí aparecia um mapinha, e aí o rapaz dizia assim, é interativo porque o aluno vai com o mouse e ele escolhe onde ele vai clicar primeiro, onde ele clicar, abre o conteúdo, ele lê. Então, ao invés de seguir a sequência do livro, que é linear, do livro físico, que tem uma sequência linear já programada, você pode ser no Rebelde, começar de trás para frente, mas tem uma sequência ali já pensada. Ele dizia, não, porque aqui você pode seguir pelo caminho que você quiser, e por isso ele era interativo. Mas tinha algum lugar que você clicava,
aparecia uma caixa em branco e dizia assim: agora vá à biblioteca, pesquise sobre tal fenômeno histórico, venha aqui e apresente sua visão e o seu resumo, escreva e preencha. Não, eu não podia preencher, eu não podia alterar, sabe? Então, não era interativo. Para chegar na interatividade, eu preciso, na relação com o objeto e com as pessoas que estão ali, poder alterar, poder colocar, preencher com conteúdo. Então, é mais ou menos esse caminho que está aí, né? Então, assim, acesso, grau zero, assim, acessa ou não acessa? Você tem acesso, já está interagindo. Eu nem acesso nada, não tenho interação nenhuma. É aquela coisa mais básica, né? Liguei e não liguei. Abriu, não abriu, né? Fui e voltei. Aí depois você tem aí depois de acessar, que é o básico do básico, vem o saltar, o avançar, o retornar. Poxa, né? Se o objeto, se a coisa me permite esses caminhos, já está melhor. Mas ainda a gente, né? No caso eu e algumas pessoas do Roberto Marcos e por aí, não acredita que é interatividade ainda, é uma interação. Eu estou agindo com alguma coisa. Aí depois tem uma arborescência, que a escolha da ação vai variar de forma randômica, né? Você já tem aí alguma coisa da forma de raiz, de rizoma, mas mesmo assim pré-determinado por alguém que construiu, e eu só estou tendo possibilidade de criar caminhos, mas alguém que determinou tudo. Aí quando chega no nível mais linguístico, né, que aí você começa a colocar chaves, palavras-chave, você já digita, você cria alguma coisa, uma possibilidade que aí volta, que você criou, um pontinho aqui, um pontinho ali. Eu posso colocar um botão, né? Eu posso colocar um ícone, aí já estou mais iconográfico, já posso acrescentar um ícone, eu escolho o ícone para onde vai, para onde vem, já começo a comandar um pouco mais, a ser mais dono do pedaço. Aí depois você pode compor tudo, sabe? Assim, os softwares mais interativos que a gente tem é o PowerPoint, é o Word, por quê? Porque ele tem todas as ferramentas e vem em branco. Quem preenche com o conteúdo é você, com a estrutura, com a forma, com o material, com o que você quiser. Aí é um software interativo, aí você tem algo interativo. Por quê? Porque você é que põe o conteúdo naquilo. E ele te dá os dispositivos ali. Aí dali você pode criar 1000 coisas, inclusive outros dispositivos dentro. Né? Há pouco tempo atrás, a gente não sabia que era possível fazer um vídeo com PowerPoint. Não era tão comum. Hoje em dia, a gente já sabe que o PowerPoint é praticamente um vídeo. Você pode salvar em forma de vídeo. Já tinham as possibilidades e a gente não usava. E, claro, por fim, você já tem aí a inteligência artificial, você já tem os simuladores, onde aí quem tem até entende um pouco mais da linguagem, não só o conteúdo vai colocar, mas também a forma. Aí você chegou no máximo da interatividade, que é ter o básico e construir. PowerPoint, eu vou construir um programa que seja o PowerPoint. Esses meninos já fazem isso com aplicativo. Você já viu aplicativo para criar aplicativo? É exatamente isso. Então, assim, o pessoal sempre, vou criar um aplicativo para tal coisa. Como é que você faz isso? Você entende de todo mundo agora é internauta, todo mundo fez TI? Não, é porque existe um aplicativo, sabe? Que lhe permite criar um aplicativo, não só o dispositivo, não tudo. É o mais interativo, assim, é o top, porque aí você está podendo fazer as suas coisas, tá? Né? Então, assim, a gente gosta de ver memes, por exemplo, na internet, porque dá muita risada, é uma coisa bacana. Nessa pandemia, a gente faz muito isso. E criar os seus próprios memes. Imagine, tem criador de meme, né? E com várias possibilidades aí. Então, é nesse ponto que a gente chega a falar de interação. E aí, às vezes, na sala de aula, às vezes só sem usar o uso de tecnologias digitais, parece que fica um pouco mais distante, porque essa ideia de metodologias interativas, ela surge mesmo no avanço das metodologias ativas, que eram técnicas e metodologias mais práticas do presencial, agora mais carregadas do uso desses dispositivos. Não sei dizer, ano que vem, quando voltarmos para o presencial, o quanto vamos carregar e manter conosco desse uso que a gente conseguiu, das coisas que a gente aprendeu com relação ao uso das tecnologias, né? Mas também acho que, assim, a tendência, me parece, não sei o que vocês pensam, da gente resistir um pouco e querer voltar ao passado, porque eu estou saudosa das coisas que eu fazia antes. E os estudantes, quando eu ouço assim, alguns dizem assim, nunca mais eu quero ouvir falar de podcast.
Olha, me mate, mas não me invente mais fazer videoaula. Eu não, nunca mais eu vou querer fazer um mapa conceitual naquele programa, porque foi uma overdose, a gente não teve escolha, todo mundo isolado, a gente teve que fazer na marra. Então, assim, eu acredito que logo num primeiro momento, talvez o movimento de resistência, de dizer não vou mexer com essas coisas, vai ser grande. E depois, passado um ano aí, ou 2 semestres, sei lá, a gente aí mais tranquilos, né? Comece a tentar um equilíbrio, a fazer, mesmo que ainda não institucionalmente formalizado, aquilo que dizem aí as pessoas vai ser o trabalho híbrido, né? As metodologias interativas vão ajudar muito nessa proposta de um ensino híbrido, que quando a gente precisar não ir e ninguém precisar ir, isso não significa que não tem aula, que não tem aprendizagem, que não tem, porque a gente já sabe um pouco como lidar e não precisamos ficar nem 100% à esquerda, nem 100% à direita, mas em equilibração, né, nessa construção aí. Acho que pode ser um pouco isso. Mas, enfim, para não me estender muito, aqui eu vou passar rápido. Eu comentei até daquele outro encontro que a Lilian Bachini é uma das autoras de livros sobre metodologias ativas, que é best-seller que as pessoas seguem, e às vezes só porque a pessoa não é assim, da universidade pública, ou não escreve isso porque fez pesquisa em cima de um grupo de pesquisa, que a gente não pode considerar que é manualesco e tal. Eu acho interessante, sabe? Não dá para jogar fora, não. Ela traz ali organizado mesmo, em forma de manual, o que é, quais são as características, exemplos, tipos, mostra como base o que é cada um deles. Então, acho que não dá para se limitar somente no trabalho que ela faz, mas ela é uma das poucas hoje que compilou mesmo e organizou um todo, e está no livro ali, sobre o que é as metodologias ativas. E, em termos de princípios, eu não vejo problema nenhum que ela traz. Eu acho que os princípios são os mesmos, tá? Então, metodologia, o conjunto desses objetivos, né, que a gente quer atingir da aprendizagem, que a gente, né, usa no cotidiano, e claro, sempre a gente tem como foco, assim, o que é que eu quero que os alunos aprendam. E tenho que pensar nisso, se o que eu estou escolhendo é o mais adequado para aquilo que eu quero que eles aprendam. Hoje, o problema maior que eu vejo não é o uso técnico de uma ou outra metodologia. Não sei usar a sala de aula invertida, não sei usar a PBL, quero aprender a usar. Esse não é o maior problema, isso a gente aprende rapidinho. O maior problema é querer usar isso sem fazer uma crítica ao que é que eu estou ensinando e o que é que eu quero que eles aprendam. Porque essa relação do objetivo de aprendizagem com a metodologia é que talvez seja hoje, para nós, o exercício mais importante. Enfim, de novo aqui, só dizendo o que eu já tinha dito, né? Tirar o aluno desse lugar de ouvindo, passivo, assimilando, assistindo, lendo, né? E colocá-lo para pensar, problematizar, duvidar, né? Essas coisas todas aí. Então, isso aqui, na verdade, é uma slide que é o resumo do que já foi dito antes. Vou passar. Bom, aí começa um pouco o pensamento do que seria, assim, em termos gerais, independente da técnica de ensino, se gamificação, se PBL, se sala de aula invertida, se estudo de caso, enfim, algumas técnicas que a gente sabe que tem listadas hoje em dia de metodologias, independente delas, algo que a gente pode pensar é como é que a gente pode mudar um pouco a lógica dos planos ou da sequência didática que a gente vinha fazendo. Que é assim, a minha sempre foi assim também. Todo estudo começa com o estudo teórico, que eu planejo, escolho, determino e trago os referenciais. Por isso, o primeiro encontro dos meus estudantes com o assunto é comigo, explicando e trazendo na aula. Mesmo que essa aula tenha várias técnicas, não importa, mas começa assim. Depois que o primeiro encontro se dá comigo, na aula comigo, aí eles vão para casa continuar os estudos e fazer uma atividade. Ou individual ou em grupo, que eu não quero saber na casa de quem eles vão se reunir e o problema que vai dar. Né? E depois eles voltam e apresentam. A gente fecha, eu avalio, aí começa o ciclo de novo. Primeiro teoria comigo, eu explico o que é pela primeira vez, trago as referências, mas eu explico, eu dou a aula.
Depois que eu falo, que eu explico, que eu ensino, aí eles vão para casa, estudam mais, fazem uma atividade, na volta trazem, socializam e te corrigem. Então, o primeiro ponto seria esse. Tentar mudar um pouco essa sequência. É uma coisa que as metodologias interativas pensam. Porque nessa sequência, aparentemente, mais eu estou agindo, inclusive porque tudo começa comigo, né? Ele já tem a base que eu estou explicando, ensinando, dizendo como é. Para casa é um complemento, e quando volta, apresenta, eu explico de novo, corrijo, eu que digo se está certo, se está errado, não faço nada. Então, qual seria, então, uma possibilidade? Começar colocando o aluno para se deparar com um desafio qualquer, não precisa ser problema. Isso aí é PBL. Não precisa ser PBL. Um desafio qualquer, uma situação real, ou um questionamento, não importa. E ele ter que buscar materiais, pesquisar materiais e começar uma atividade. Então, assim, começar mesmo o estudo, de entender o que é esse tema, começar a fazer um exercício sem que tenha passado pela minha aula primeiro. A gente deixa as orientações, hoje em dia pode ser no AVA, pode ser no repositório, não interessa. Mas como é que vai ser meu primeiro contato com o assunto? Eu começo sozinho aqui, individualmente, e aí é um processo individual mesmo, de pensar, de ler. Meu primeiro contato é comigo. Depois, o segundo momento, aí quando a gente se encontra em grupo, com a professora mediano, se precisar de uma explanação, de uma explicação, de uma aula expositiva, tem, se precisar, na medida que for. Mas agora, como não começou assim, como o aluno já chegou com uma produção, com alguma coisa pensada, já vai ser diferente. E aí se reunir em pequenos grupos, em comunidades mesmo ali de aprendizagem, para poder trocar, porque eles vão poder ter o que conversar, porque todo mundo está trazendo alguma coisa, ninguém chega zerado para a discussão. Já chega com, né, com alguma coisa para, deixa eu ver o seu, me mostra o seu, como foi que você fez, você buscou quem? Você achou isso aonde? Como foi que eu fiz? Eu gostei desse. Professor, e aí a professora ali no meio daquele estudo com eles, explica, chama a atenção de todo mundo, volta, vai nos grupos individualmente, enfim, faz a rodada. Acabou esse aqui da sala com a professora, volta para casa, e aí agora para terminar, concluir o que tinha feito antes, aprofundar os estudos e fazer o fechamento. Então, assim, muda um pouco a lógica de como a gente estava pensando. Difícil é planejar para essa mudança estrutural aí. E para se colocar no meio da explicação e não como ponto de partida inicial. Vai começar aqui comigo e eu preciso falar primeiro, preciso explicar primeiro, preciso orientar, dizer com quem, né? Tirar esse ponto inicial e deixar o ponto inicial individual, procurando mesmo, encontrando alguma coisa. Bom, aí diversificando caminhos com o que já fazemos. Porque se a gente for olhar no miudinho aquilo que as pessoas listam e explicam com metodologias ativas, muita gente já faz. Tá? Parece mesmo que é só trazer de novo aquilo que a gente já fazia um pouco antes. Mas talvez agora a gente tenha a oportunidade de pensar mais sobre isso. É isso que eu acho que é o grande ganho das metodologias ativas, não é trazer novidade. Olha, tem um método novo, uma coisa nova que vocês nunca fizeram, eu vou ensinar para vocês. Não. É a oportunidade da gente repensar nesse contexto que a gente está, nesse momento agora, o que a gente fazia, talvez, no passado. Então, aqui tem algumas possibilidades de caminhos, é refazer os caminhos. Se o objetivo é que o estudante, essa primeira coluna, aí a gente pode propor começar com isso, essas atividades, e aí, durante a aula, a gente faz o quê com elas? Então, tem aqui alguns exemplos, eu não vou ler todos, não, para não ficar cansativo, para ir para a discussão, mas, por exemplo, se o objetivo é que o estudante reflita sobre ideias, pronto, esse é o objetivo. Eu quero que ele reflita, e refletir é realmente pensar sobre o que ele pensa, sobre algumas ideias e pensamentos. É isso que eu quero. Quais seriam, então, as atividades mais interessantes para colocá-lo para fazer isso? Aqui eu estou sugerindo, você pode criar um fórum de discussão, você pode pedir uma produção de textos mais analíticos e orientar o que são análises de textos. Você pode fazer isso comparativo, comparando ideias diferentes a partir de mais de um texto, né, ou que apresente argumentos diversos e que ele, por exemplo, identifique argumentos diferentes e liste argumentos diferentes para aquelas ideias. Então, algumas das sugestões. E aí, se ele começa fazendo isso, na aula, a gente organiza o quê? Um debate
ou um seminário, já que a ideia é refletir, já que o objetivo é refletir ideias. O debate, eu acho que na sala ali já, no coletivo, e ele vai poder fazer isso porque ele já começou no individual a fazer e tem como trazer para o grupo. Mas se o objetivo é desenvolver processos, olha, para esse conteúdo aqui, mais importante aqui é que ele desenvolva processos. Aqui é o carro-chefe. Então, você tem tarefa, você tem infográfico, você tem a criação de esquemas e fluxos. Poxa, dá uma ideia boa, né? Aí você vai fazer o que na aula? Explicar etapas, orientar, muito mais por aí. Mas se a ideia é que ele construa um produto a partir desse conteúdo que está estudando. Então, ele vai estudar o conteúdo. Uma coisa interessante, você pode usar um glossário, um banco de produções. Aí entra a questão da produção de vídeo, de podcast, de cards, de memes, de infográficos e tudo mais. Aí na sala orienta essas produções, organiza uma amostra virtual desses trabalhos, né? Mas a ideia é que aprenda conceitos. Eu quero que aprenda esse conceito. Então tem lá o questionário mesmo, as lições, as listas de exercício. Você pode fazer também sínteses críticas sobre isso, estudos dirigidos, não caber. E aí depois na aula faz uma exposição dialogada, sim, com a linguagem mais didática. A linguagem didática que é explane, explique e exemplifique. Sempre com os 3 S que a gente costuma dizer. Vai fazer uma boa aula, você tem que explanar, apresentar, explicar o que eu estou explanando e exemplificar. Então, se você trabalha com os 3 S, a sua didática aí, em termos da exposição, ficou bem, bem bacana. E aqui são alguns exemplos, né? Às vezes você pode ter, inclusive, mais de um objetivo casado. Eu quero que eles reflitam sobre a ideia, ao mesmo tempo elaborem produto. Só tenham a noção de que vocês estão pedindo 2 coisas. Então, o tempo para refazer, quantas idas e vindas, né? A exigência dessa produção. Então, a gente precisa identificar isso. Na lista de conteúdos da minha área, eu só tenho conteúdo conceitual, eu só trabalho com reflexão de ideias, só crítica o tempo inteiro, né? Ou eu só vou trabalhar com processos, com montagem de esquemas, né? Então, se a gente equilibra, por exemplo, esses objetivos e intercala, a gente pode propor determinadas atividades e depois, na aula, fazer aí a mediação como a gente espera. Então, essa é uma diversificar, na verdade, os caminhos do que a gente já vinha fazendo. Pronto, e aí aqui, rapidamente, começa um pouco só da exposição da experiência, né? Esse lado esquerdo é um pouco do print da tela da minha sala de aula do presencial, porque no presencial eu já usava o Moodle. Como eu trabalho com EAD didática, mesmo lá desde 2017, meus alunos do presencial, eu tinha o Moodle como recurso de apoio, né? E lá eu colocava as coisas. Então, a minha proposta no presencial, e que eu continuei quando chegou aí o ensino remoto, que eu chamo de educação mais online, é o seguinte: eu trabalho com trilhas de aprendizagem na minha organização didática. Trilhas de aprendizagem é o seguinte: é como se eu tivesse 3 unidades durante o semestre e eu disponibilizo para todos os estudantes 9 atividades diferentes, tipo essas que eu acabei de mostrar no slide anterior. No presencial tem desde a apresentação oral, que eles podem fazer individualmente, ou está aqui até a lista: mapa conceitual, hipertexto, glossário, uma exposição oral se quiser, elaboração do PPP, por causa da minha disciplina, ou a elaboração de um PDE, tem prova, né? Não tinha, dentre as 9 atividades, logo no começo, quando eu criei essa metodologia minha, não tinha prova, porque eu nunca achei que prova fosse um instrumento bacana de exercício de aprendizagem, se tivesse que ter nota junto. Eu gosto muito do exercício prova como exercício mental de eliminação de possibilidades, de articulação entre enunciados e alternativas. Eu acho que ajuda a gente a aprender bastante, mas não para valer nota, para ser uma atividade avaliativa, eu nunca quis usar. Mas aí, democraticamente, numa das avaliações de uma das turmas, um estudante no final perguntou ao professor: e por que a senhora não coloca dentre as 9 a prova? Eu disse: mas vocês vão gostar de fazer prova? Eu disse: professora, eu gosto. E aí eu fiquei surpresa com alguns alunos, não foram muitos. Eu também gosto, viu? Estou acostumada, eu acho que me incentiva mais. Me dê 10 provas para fazer, mas não me dê uma resenha para fazer aqui na sala na hora, com texto, uma redação, que eu sou péssima. Aí eu dizia: Deus me livre, me dê 10 resenhas, mas não me bote para falar aqui na frente, em pé, para dar uma aula, que eu não consigo. Outro, nunca na vida, me bote aqui na frente, que eu explico tudo. Falando, eu me saio muito bem, mas não me bote para fazer mapa. E aí, o que significa isso? Que eles podem escolher sua zona de conforto, podem,
mas que também, dependendo da relação de confiança que estabeleçam comigo, eles podem aproveitar a disciplina como uma oportunidade para desenvolver essa habilidade, essa competência, porque eles sabem que eu não estou aqui querendo reprovar ninguém e que, se não fizer bem feito, vão ter a chance de refazer até que aprendam a fazer. Então, para mim, é um trabalho de corrigir 9 tipos de atividades diferentes ao longo do semestre. Mas os estudantes, eles só fazem 3. De cada trilha, que são 3 opções diferentes, eles escolhem uma. Eles não fazem 9, eles fazem só 3. Isso significa, por exemplo, se Simone e Rosinalva fossem minhas alunas, pode ser que durante o semestre eu avaliasse Simone por instrumentos e por formas completamente diferentes de Rosinalva ou de Ranier, que Ranier pode ter escolhido no mapa, na primeira unidade, primeira trilha, depois o PPP e depois o PDE. Já Simone, na primeira, escolheu o hipertexto, depois escolheu o resumo do documentário e, por fim, a elaboração de um parecer. Já a Rosineide escolheu fazer o glossário na primeira, na segunda escolheu a exposição oral e, por fim, fez a prova. E olha, que todos estudaram os mesmos conteúdos, né? Quer dizer, mesmos conteúdos, maneira de dizer. Por quê? Bom, qual é a base para fazer essas 9 atividades? No início do semestre, eu sugiro a eles a leitura de um livro. Isso são meus traumas, né? O professor traz esses traumas para suas aulas também. No meu curso de formação em pedagogia, eu sentia já na época muita falta de ler diretamente os clássicos, sabe? Aconteceu muito de, ao invés de ler, pegar o livro de Piaget, escrito por Piaget, para ver o que Piaget disse, era o artigo de Selma Henrique Pimenta que falava sobre Piaget comparando com o Vygotsky. Artigos bons, não estou falando que não são pessoas que escrevem bem, não, sabe? Mas que eu não ia às fontes originais. Então, era um artigo falando sobre o marxismo, e eu não pegava o Capital, não pegava o manifesto, não lia a pessoa na fonte, e não lia assim o livro inteiro. Quando tinha um trabalho com um livro inteiro, era nos benditos seminários, que partia, cada um ficava com um capítulo, aí ninguém lia o todo, a gente só conhecia as partes, quer dizer, a gente já criticava a fragmentação do conhecimento da universidade em disciplinas, e dentro da própria disciplina, ou a gente lia alguém que falou de alguém, ou um pedaço de alguém que falou de alguém. Eu disse, gente, será que o médico é formado assim também? Será que o engenheiro... Será que é todo mundo que é assim? Qual é o problema que a gente tem de ler um livro? Talvez a gente não tenha tempo, então bota um livro para a gente e traz uma curadoria de materiais diversos, porque quem quiser aprofundar em determinada área faz isso. Então, eu tenho uma pasta, que eu tenho uma curadoria que eu acho muito ampla, que eu estou sempre atualizando, por exemplo, sobre financiamento da educação, sobre a BNCC na gestão da escola, sobre gestão de pessoas na escola, que não é muito comum, e eu trago esse material. Então, é do seu interesse, você quer aprofundar, está ali. E a disciplina não vai conseguir dar conta de tudo que existe em gestão e educação. Mas um livro, quer dizer, pegar um autor e ler essa pessoa, cabeça, tronco e membro, durante o semestre, a gente vai ter que ler. Aí eu evito que sejam livros grandes demais ou densos demais, que desanimem. Então, são normalmente livros frutos de pesquisa, livros dessas coleções, né, de bolsa. E aí eu trago 2, mas, né, invariavelmente 2. Esse ano, por exemplo, estou trabalhando até agora com Vitor Paro e Heloísa Luque. E por que esses 2? Porque, embora ambos tragam o princípio da democracia para a gestão que é comum, eles não são da mesma área e corrente teórica. Enquanto Vitor Paro é de uma linha mais francesa, mais crítica e mais crítica do capitalismo, da posição política da educação, Heloísa Luque é de uma linha americana. Então, ela é mais manualesca, ela vai falar como colocar para funcionar uma gestão democrática, como você deve fazer. Ela vai no sentido propositivo, essencialmente. Já Vitor Paro vai no sentido de denunciar a situação da realidade e fazer a crítica àquela realidade. Por que é bom ter essas 2 visões? Porque quando os alunos escolhem, e eles escolhem qual livro eles vão querer ler ao longo do semestre, para fazer essas atividades, as atividades são todas baseadas no livro. Eu li os 2. Então, a fonte tem que ler o livro para poder realizar as atividades. E aí, quando chega nas aulas, na discussão, a gente tem sempre visões que não são as mesmas. Podem ser complementares, elas podem até entrar em choque de vez em quando, e por que não, né? Mas a partir da escolha que eles fizeram. Então, eles escolhem qual livro eles vão ler, eles escolhem qual atividade eles vão fazer. Agora, para fazer escolha, aí é que entra o X da questão. Está aqui embaixo, ó, uma tabela, onde eu já apresento para eles qual é o instrumento, esses 9, né?
qual é o procedimento, como é que faz isso, e a mais importante, que é a coluna dos critérios. O que é que eu espero que você me entregue nesse mapa? O que é que eu espero que você apresente no plano do PDE? O que é que eu vou olhar? Eu vou corrigir com base em quê? Qual é o barema? Quais são os itens que eu vou observar para fazer essa avaliação? É uma tentativa, nesse tipo de trabalho, de minimizar a subjetividade presente na avaliação, porque ela existe. Ela existe. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está feliz, a gente avalia de um jeito, no dia que a gente não está, é mais crítico mesmo, é de outro. E, assim, eu achei, assim, Simone muito simpática, gostei muito dela. O trabalho de Simone, que lindo. Ah, mas, gente, vou lhe dizer, Rosinalva, não sei o que é, ela parece com a atual do meu ex-namorado. Quando eu olho para cá de Rosinalva, lá vem o trabalho de Rosinalva. Tem, e às vezes você gosta. Eu vou dizer a vocês, tem uns mapas que eu olho assim, ai, que maravilhoso, adorei esse mapa. Mas é gosto, é verdade gosto. Tem outros que eu digo assim, gente, que mapa horroroso, mas está feito, bem feito, dentro do que é tecnicamente esperado que se faça o mapa. Então, mesmo eu gostando ou não, eu achando bacana ou não, um hipertexto desses, um resumo desse, eu vou seguir aquilo que foi combinado como critério. E o aluno não vai ter surpresa, o estudante não vai ter surpresa de que, a senhora me tirou um pouco de uma coisa que eu não sabia, que no final das contas era meu achismo, né? Porque não é justo. O estudante tem que ter bola de cristal para adivinhar o que é que eu espero como avaliação, até porque essa decisão tem que ser uma decisão profissional e técnica. Por que, Lanara, você escolheu esses 9 e não escolheu outros 9? Tem que ter uma justificativa. No nível da diversidade de opções, das diferentes linguagens que eles podem colocar, você colocar o aluno na condição de ele poder escolher, sim, sobre a sua zona de conforto, mas também escolher se desafiar e fazer algo diferente, tá? Então, dar ao estudante a possibilidade de fazer escolhas no caminho é colocá-lo ativamente dentro do processo da aprendizagem. Então, isso não é uma metodologia ativa, mas eu falo assim, mais importante são os princípios que a gente usa. Às vezes, fazer uma prova para dar uma nota não é uma metodologia ativa, mas quando ele escolheu fazer isso, dentro de um livro de estudo que ele escolheu realizar, e que a gente depois dá um feedback comentando das questões de escolha, do exercício mental que é você fazer a identificação de alternativas possíveis, e se não foram aquelas questões, né, complete, verdadeiro e falso, não, são que trazem um contexto, que trazem uma situação da prática, né, para você referenciar com base no pensamento daquele autor que você leu. Aí eu acho que é um exercício que vale até a pena. Não chega a ser ativo, mas foi baseado no modelo que a gente tentou fazer assim um pouco mais participativo, vamos dizer. Enfim, para terminar essa minha fala, que eu já demorei demais, já me empolguei demais, eu tenho muito pensado, né? Eu pensando sempre, por que essa frase de Paulo Freire nunca foi a minha antes, minha escolhida, aquela que mais seguia, porque Pedagogia da Autonomia é meu livrinho de cabeceira mesmo, né? É a minha inspiração. Mas essa aqui, que é da Pedagogia do Oprimido, no primeiro livro, nunca apareceu. E hoje, acho que por conta do que eu estou vivendo à minha volta, das questões que eu estou colocando, eu estou observando muito isso. Por que, gente, que a gente está vendo uma reação tão grande, reacionária, conservadora, sabe, de uma coisa que é muito opressora mesmo, na fala, no comportamento das pessoas. Então, me parece que a gente perdeu um pouco a mão nisso aí, que Paulo Freire dizia, olha, quando a educação não é libertadora para as pessoas, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E eu que formo professores, eu me preocupo muito em dizer assim, eles vão se vingar dos próximos estudantes, porque é assim que foi feito com eles. E dizer assim, isso é o normal. Quando eu apresento essa trilha a primeira vez, no primeiro dia de aula, e aí eu pergunto para eles, olha, tá aqui os critérios, mas e se isso aqui acontecer, eu posso tirar uma pontuação? Aí um senhor, até mais idade uma vez, fez assim, pode, professora. Eu digo, mas seu fulano, estou dizendo aqui, ó, que eu vou avaliar isso, isso e isso. Como é que depois eu mudo de ideia e vou cobrar isso? Eu posso? Aí, pode. Mas por que, seu João? Porque a senhora é professora. A senhora é professora, se a senhora quiser, a senhora pode sim tirar ponto. Assim, naturalizou algo e a gente perdeu o sentido profissional do ensinar e do aprender. E aí vai se tornando natural, assim, de que a gente acredite ali, lá no inconsciente de que só existem duas opções. Ou você é opressor ou você é oprimido. E você tem que escolher de que lado você quer ficar. Sabe? Então, que educação libertadora é essa? Se essas atividades, essas metodologias ativas ou interativas, o que quer que seja, não estiverem a serviço de
preparar a pessoa para ser livre no pensamento, livre na escolha, livre no seu posicionamento de luta, livre até para não querer participar, para não querer fazer, mas livre, sabe, para isso, eu acho que a gente não vai mudar muito um pouco essa visão de que as pessoas ou querem ali tomar o lugar daquele que fez com ele aquilo que não deveria. Então, é um pouco isso. E era até aqui que eu ia chegar para falar com vocês. Eu acho que eu falei demais de novo. E fui um pouco interrompida, mas pronto. Então, agora eu vou deixar aqui para ouvir vocês. Eu ficaria aqui assim ainda um tempão te ouvindo, porque é bom demais. Além de tudo que você fala, a forma como você coloca é bom demais. Então, queridos, vamos abrir então. Vamos abrir então assim, quem tem perguntas. Comentários. Tem que ser assim. Sei lá. Ficaram tão caladinhos que eu disse, ai meu Deus. Foi mesmo. Será que me atrapalhei? O que foi que aconteceu assim? Todo mundo caladinho. Professora Lanara, primeiramente, parabéns. Acho que essa sua fala nos enriquece bastante. Primeiro, eu gostaria de destacar assim, essa sua coragem, digamos assim, né, de subverter essa lógica de sempre procurar um nome novo para as coisas. Né? Eu acho que isso é importante, né? Quer dizer, a gente fala de metodologias ativas e a gente pode traçar interrelações com as metodologias interativas também. Não tem por que a gente reagir contra isso. Eu acho isso muito importante, né? Porque a gente fica o tempo inteiro procurando substitutos enquanto a gente pode agregar as coisas, somar, né? No final das contas. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Agora, acho que você trouxe outra coisa que é extremamente valiosa, para além de tudo que você fez, no que diz respeito à sua abordagem conceitual, no que diz respeito à exemplificação de como você lida com a coisa e no que diz respeito também essa inspiração que você traz à nossa construção do nosso jeito de dar aula, de construir o nosso jeitão de dar aula. Talvez isso seja o mais importante, né? A gente construir, pensar em metodologia de uma maneira ampla e não necessariamente cartesiana, né? De uma maneira inclusiva e que ela tenha a nossa criatividade no processo, né? A criatividade de cada professor. Tudo isso é extremamente genial, mas eu acho que o que fica assim de muito importante é que, no final das contas, eu acho que isso, com essa fala de Freire, eu acho que resume muito bem, né? Que muito mais importante do que pensar na metodologia enquanto técnica é pensar no objetivo do aprendizado, né? Eu acho que isso porque se a gente tem uma atenção para o objetivo do aprendizado, a gente transcende muito a técnica. Uma prova tradicional, ela pode ser extremamente favorável, né? A depender do que se queira trabalhar com a prova, a depender do ponto que se queira chegar com a prova, porque a gente fica nessa queirela de métodos e métodos e métodos, e esquece que, no fim das contas, tudo isso deve ser um alicerce para o objetivo do aprendizado, né? E esse objetivo do aprendizado parece sempre fazer sentido quando a gente pensa na libertação de quem aprende, né? Na construção crítica de quem aprende, né? Independentemente dos objetos que a gente ou das ferramentas que a gente utilize para favorecer esse aprendizado, né? Então, acho que, no final das contas, é extremamente importante tudo isso que você explanou, enquanto técnica, enquanto inspiração também, mas, sobretudo, essa fala final da adequação do objetivo do aprendizado com essa técnica que a gente utiliza, com as ferramentas que a gente utiliza, sempre ponderando, pesando mais para o objetivo do aprendizado, que esse sim deve ser libertador. Se esse for libertador, todas as ferramentas elas serão libertadoras também, inclusive uma prova tradicional, né? Então, parabéns, eu acho que é legal, muito inspiradora a sua fala, né? Ô, Vinícius, gostei muito do que você disse. É isso mesmo. E essa talvez não seja a parte mais fácil, né? Porque olha como uma coisa puxa a outra. A gente pensa assim, será que a metodologia ou a dinâmica, a técnica, o instrumento que eu estou escolhendo é o mais adequado para o objetivo da aprendizagem? Aí não tem como a gente não se perguntar quem estabeleceu o objetivo dessa aprendizagem, né? Para quê? Para libertar ou para adaptar, né? Ou para reproduzir o que já tem. E
puxando o fio, ainda vai mais longe, diz assim, o que é que a gente entende como aprendizagem? Porque se a gente não entender como é que o sujeito aprende, como é que a gente vai traçar o objetivo para fazer a escolha metodológica e depois avaliativa? Não dá. Então, eu, por exemplo, me ressinto muito, e talvez a área que eu acho que mais preciso mesmo estudar, é voltar a estudar sobre o fenômeno da aprendizagem, que não se limita à psicologia da aprendizagem, sabe? Tem outras áreas aí, tem a sociologia da aprendizagem, tem a antropologia da aprendizagem, e eu acho que esse é o conteúdo do professor, da professora, de estudo permanente. Se a gente o tempo inteiro estiver buscando saber como é que o sujeito aprende, o meu público, se é bebê, como é que o bebê aprende? Se eu trabalho com criança bem pequena, como é que a criança bem pequena aprende? Se é com adolescente, nessa fase, meu Deus, como é que um adolescente aprende? Se é o jovem, se é o adulto e o idoso, como é que o idoso aprende? Para libertar essas pessoas que têm características em fases da vida, só para dizer o mínimo, né? Não estou nem falando dos outros critérios de formação humana. Só pela faixa etária você já tira. Além disso, como é que aí eu estabeleço assim, o objetivo, em função do que a gente imagina ser a necessidade e a condição que essa pessoa tem de aprender, para poder escolher as técnicas e os métodos, tentando ao máximo garantir. E por que falo em plural, métodos e técnicas? Por que tantas possibilidades? Porque como é que eu vou saber, Vinícius, qual é a melhor forma que você vai ter de aprender, se eu quiser te ensinar? Eu vou falar uma coisa da área de vocês, só para fazer aqui. Quero fazer você aprender a tocar violoncelo. Como é que eu vou saber qual é a melhor forma de fazer com que você comece assistindo vídeos sobre, você começa ouvindo notas separadas para depois juntar, é como a gente faz na alfabetização, você começa aprendendo sobre a história desse instrumento para ver aquela posição dele na orquestra, ou sei lá onde é que foi. Esses caminhos por onde começar e de você mostrar como é que eu vou saber se para você tem que ser assim. Porque o caminho que eu propuser de coisas que você tem que fazer pode ser para você bom e não ser para Rainé, e não ser para Michal, e não ser para Mônica, por exemplo, que ela poderia seguir por outros caminhos, né? Tem gente que gosta primeiro de ouvir um podcast sobre o assunto, depois eu vou para a prática. Tem uns que dizem assim, eu começo na prática na doida, fazendo, pegando os sentidos assim, bem lá intuitivos do som, para depois vir. Eu acho que a área de vocês, com certeza, tem um leque muito grande dessas possibilidades, e alguém talvez tenha se arvorado a dizer, olha, a sequência que faz com que todo mundo aprenda a tocar piano é esta. Aí a gente está aqui justamente para fazer, será que é? Será que é com todo mundo? E se a gente permitir, né? Caminhos diferentes. E o tempo, como é que fica? Aí, na hora de administrar o tempo, talvez, eu, por exemplo, eu percebi isso, para caber, fazer tudo isso aí que eu estou propondo, eu tive que tirar do tempo um monte de conteúdo que eu ficava dando aula. Então, assim, e eu queria vencer o conteúdo. Já sentiram essa necessidade de vencer o conteúdo? Porque se eu não... Meu Deus, esse menino vai sair dessa disciplina sem ter visto isso. Não pode, isso não pode. A gente fica querendo passar tudo, transmitir tudo e dialogar tudo e construir tudo. É pior. Não dá. Então, a gente está naquele ponto, assim, qual é a essência? Qual é, assim, o que não pode faltar de base? Eu tenho que dar a base. E o resto ele vai e mostrar as possibilidades de caminhos para o futuro, né? Ele vai escolher ali em que parte da gestão, em que parte da área ele vai se aprofundar se ele desejar. Então, passa por isso também, da gente abrir mão por conta que o tempo didático não dá, sabe? 17, na UFBA, 17 semanas, 68 horas, é um encontro por semana, uma vez por semana, nem é partido, a gente acha que é pior. Assim, depende de como você trabalha isso. A cada 15 dias, às vezes você passa um feriado, 15 dias depois, já perdeu toda a conexão, a sequência do pensamento, já misturou tudo. E aí você tem que abrir mão e cortar algumas coisas e colocar essas possibilidades e acompanhar. Na verdade, eu estava até comentando isso com Rosa,
Eu só consigo tentar fazer isso e fazer isso como exercício porque minha condição na educação superior é muito diferente. Eu tenho 2 turmas de 40, tenho dedicação exclusiva, né? Eu estou em sala de aula 2, 3 turnos só por semana, mas eu já fui professora da educação básica por 13 anos no estado e 11 anos na prefeitura, era professora de inglês, eu tinha 14 cadernetas para dar conta. Como é que você faz? Metodologia ativa, com esses princípios todos maravilhosos, na situação que você está, com 14 turmas para você ter que ensinar. Não dá. Uma pedagogia mais personalizada só acontece em condições favoráveis de turma, de trabalho, de material humano, né? E a precarização do trabalho docente que a gente está vivendo é gritante. Não dá, né? Então, eu entendo perfeitamente isso, que a gente precisa ter o pezinho no chão, na realidade, buscar aproximar do que é possível fazer, né? Mas sem se cobrar, né? A Rosa que está dizendo assim, que a gente fica no autocobrança de ter que ser coerente do discurso com a prática. Já assumi que sou incompleta, como diz Paulo Freire, e que sou contraditória, como diz Marx, no mundo capitalista. Então, se contradição é categoria de análise do capitalismo, eu vivo nesse mundo, faz parte do processo. Lanara, tem uma pergunta da Mical aí no chat. Aqui tem. Acho que tem mais de uma aqui. Deixa eu ver. Qual a resistência inicial dos estudantes, uma vez que a educação básica é tradicional? Percebo resistências em minhas práticas interativas, mas com perseverança as coisas vão dando certo. Michel, tem resistência. Às vezes eu vou para o lado de que o aluno tem direito a resistir mesmo. Né? Se o aluno não quiser, a gente precisa admitir que se o aluno não quiser aprender, ele não vai aprender mesmo e acabou. A gente não tem esse poder de impingir a aprendizagem para ninguém, é algo realmente complexo que acontece dentro de si na relação com o outro. Eu acho que eles resistem muito mais. Hoje eu vou dizer, a resistência eu sinto que está um pouco localizada em algumas situações. Por exemplo, atividade em grupo. Você quer ver a turma se revoltar? Todo mundo quer fazer sozinho. Aí eu digo, gente, mas o que é isso? É porque eles não querem colaborar, é porque não tem empatia, é porque não tem espírito de equipe, é porque não gostam da convivência com o outro. Não é nada disso, não. Eles, na verdade, estão numa condição hoje que eles só querem ter compromisso consigo mesmo. E ter que fazer um trabalho em grupo significa que você tem que adequar o seu tempo, o seu horário de algumas coisas com o horário de outras pessoas, para poder coincidir, o encontro, a discussão, o tempo tem que ser mais coletivo e menos individual, e aí ninguém quer. As pessoas querem ficar assim, e com aquela consciência assim, se eu não fizer, eu só vou prejudicar a mim. Eu não quero ter que passar pelo constrangimento de prejudicar um grupo, porque eu não vou dar conta de fazer. Então, acontece, por exemplo, muita resistência de trabalho em grupo, a gente percebe. A resistência da leitura de livros. As pessoas trazem seus traumas históricos de, às vezes, fazer leituras que não serviram para nada, que não viram conexão com a realidade, apenas fazer por fazer, né? Enfim, e aí você precisa, com o tempo... A resistência, Michel, vai sendo quebrada com o desenvolvimento da disciplina. Primeiro, porque no primeiro dia de aula, quando eu apresento isso, ninguém acredita. Todo mundo acha que isso aí tá bom demais para ser verdade, a gente podendo escolher, porque no final das contas vai ser tudo terrível, enfim. Então, eles têm muito isso. E outra coisa, nesse momento eles querem o pouco, o mínimo, porque estão pegando muitas disciplinas, fazendo muitas atividades ao mesmo tempo. As pessoas estão, mesmo na pandemia, se comprometendo com 1000 coisas para fazer, sabe? E não dá para se dedicar a disciplinas como que. A primeira coisa que eles dizem é: essa professora pensa que só existe ela, que eu não tenho que pegar a professora tal, a disciplina tal e 1000 coisas que eu tenho. Então, a resistência também se dá assim. Se você propuser bem pouquinho, pouca leitura, pouca atividade para o trabalho, vai encontrar pouca resistência. Mas esse é um outro desafio nosso. O equilíbrio entre o tempo que a gente tem com as atividades que dá tempo de fazer. Por exemplo, as leituras eu passo todas para casa. Eu não faço nenhuma atividade para casa. Todas as atividades avaliativas ou não são feitas na sala. Para casa, é o quê? Leitura. Eles começam na leitura. Eu deixo para eles, eu digo assim, vocês só precisam ler o livro. Se vocês lerem um livro todinho, eu já estou feliz da vida. Então, as atividades são feitas todas na sala, comigo. Então, aí outra coisa, todas são individuais.
eles já ficam tranquilos. Mas significa que é todo mundo separado? Não. É todo mundo junto. Cada um vai fazer o seu, vai me entregar o seu. Mas um pode olhar o do outro, eu até incentivo, me mostra do colega, veja como é que está fazendo, dê a dica. Todo mundo constrói colaborando mesmo. Parte dessas atividades a gente faz no laboratório. Aí, mesmo sentado no laboratório, cada um foca ali no seu computador. De vez em quando eles descansam, olham para o do outro, aí vem um colega, terminou, me ajude aqui, que eu não estou conseguindo fazer. Quem passa não diz que aquilo ali é uma avaliação, que é uma atividade avaliativa para nota, porque todo mundo conversa, senta junto. Agora, cada um vai entregar o seu. Então, quem quer fazer sozinho afastado faz, quem quer fazer com um colega faz, e eu incentivo muito esse trabalho colaborativo. E aí não fica tão pesado. Eu fico tentando ouvir, sabe, Michel, assim, quais são as resistências, o que é que eles criticam mais. Não dá para abrir mão de certas coisas, sabe? Assim, didaticamente, porque se deixar, eles vão fazer da disciplina uma coisa rasa que nem existe. Mas dá para a gente tentar mediar aqui, negociar aqui e ali algumas coisas nessa escrita. O projeto Adote um músico que realiza na sala de aula pode estar em consonância com os princípios do Caracol. Fiquei super feliz. Pode estar? Não está. Ensino médio, primeiro ano. Olha, tá vendo aí? E aí, assim, você já fazia assim, já tem essa relação, só faltava agora, né? Colocar mais escrito, né? Mais dito, assim, do seu jeito. Como diz o Vinícius aqui, a partir do seu jeito de fazer, do seu etnométodo, né? Que é dessa sua construção histórica aí. Gostaria muito de conhecer. Escreva mais sobre isso, sobre essa experiência aí. Excelente explanação, formas de repensar a educação. Ok. Era isso mesmo? Tinha outra pergunta? Não é isso, é as resistências, né? Gente, temos mais alguma pergunta? Vai ser a última. Se tem mais alguém para falar alguma coisa, queira expor. Pronto, pode estar aí, gente. Vocês podem usar, reusar, reutilizar, avançar, viu? Fiquem à vontade, porque isso aqui é conhecimento livre, é nosso, é público, é para todos. Já que ninguém perguntou, vou perguntar. Já que você falou em contar essa história, eu comentei aqui em outra reunião do grupo, né? O cansaço, assim, eu tenho muita vontade de contar. Eu escrevo muito, eu faço diário. Eu fico assim tão feliz quando as coisas vão acontecendo, até com o que dá errado eu aprendo. E eu sempre vou perguntando aos estudantes, né? A gente faz fórum avaliativo, é assim, eu vou misturando tudo. Estou meio assim na coragem de não ficar rotulando muito, né? Vou assim, tendo a coragem de fazer as coisas e vou avaliando, porque eu estou em cima dos objetivos, né? Aí, quando eu vi o seu Caracol, eu fiquei super feliz, porque foi a explicação teórica do que eu fiz. Aí, para contar essa história, eu pensei o quê? Escrever para a revista da Bem, fazer uma pesquisa, até trouxe o projeto de pesquisa aqui para o grupo, né? Apreciar. Menina, mas é tanta coisa, com filho pequeno, que quando eu vejo, o tempo passou, me engoliu, e eu estou deixando de compartilhar uma experiência brilhante com as outras pessoas. Aí eu queria, assim, as dicas, eu sempre peço essas dicas aqui no grupo, o pessoal já está enjoado. Aquela, assim, que diz que tem um método, né, que é diário de professor, que você vai publicando os diários. E, assim, como você faz, né, como uma pessoa ocupada, que também planeja, que aplica, que avalia, né, para ir fazendo isso, né? Eu já pensei, 1 hora por dia, eu tenho que sentar 1 hora por dia para fazer meus relatos de experiência e tal. Mas, assim, dá umas dicas, eu vi que você é muito boa em dica. Você sistematiza bem. Eu acho que o que eu faço é isso, talvez seja isso que você acabou de dizer aí. Eu aprendi com o colega assim, trabalhar na homeopatia didática, né, de escrita. Eu disse, o que é isso? Como eu sou da gestão, eu sou uma pessoa muito assim, que estabeleço metas e divido aquelas coisas em prazos e depois tento equilibrar. Então, eu adotei a homeopatia porque, bom, primeira coisa, eu parei de ficar neura de cumprir prazo. CAP, CNPq, Sucupira. Quando o Lattes explodiu, eu disse, meu Deus, que coisa boa, tomara que vai, não volte nunca mais. As minhas desesperadas, e eu dando graças a Deus, eu queria que o Lattes sumisse de vez da face da terra. Então, porque primeira coisa que eu fiz foi isso. Aí depois que eu fiz isso, eu disse, agora eu vou realmente
escrever o que eu quero para publicar, sem pensar para que revista é, para que periódico é necessariamente. Chegam para mim, não, vamos escrever aqui, venha fazer isso para aqui, para publicar nesse dossiê, o dossiê tal, não sei o quê. Aí, quando eu vejo que eu vou ficar amarrada aquilo ali, eu já... Então, assim, se eu já tiver avançado naquilo que eu já estou escrevendo, que eu estou contando das minhas experiências, eu até posso, em algum momento, dar uma carreirinha no tempo, me permitir essa opressão e escrever para aquilo ali. Mas o que eu tenho feito é exatamente isso. Eu tenho uma meta de uma página por dia. Uma página por dia minha, autoral ali. E aí eu tenho coisas paralelas, inclusive, abertas. Eu tenho pastas paralelas. É de relato dessa experiência, é da escrita do grupo de pesquisa sobre o perfil do estudante de pedagogia na pandemia, e é do design lá da EAD, né? Que é a produção de procedimentos de aprendizagem para EAD. E nenhum desses 3 que eu estou escrevendo para publicar em lugar nenhum. Nem sei onde é que esse negócio vai parar. Eu estou fazendo sem a cobrança. Eu me estabeleci uma página por dia, de segunda a sexta. Tá? Aí o horário, como eu tenho na agenda aqui na parede, varia um pouco. Porque se eu dou aula de manhã, eu tenho que fazer isso no dia à tarde. No dia que eu dou aula à noite, eu faço pela manhã. Então, isso varia um pouquinho do horário do dia, mas eu ponho na agenda esse momento para escrever. Às vezes não sai uma página, mas quando sai um parágrafo, sabe qual é a sensação que eu tenho? A mesma coisa dos alcoólicos anônimos. O alcoólico anônimo, ele não faz assim, amanhã eu não vou beber. Se eu boto na cabeça que amanhã eu tenho que escrever uma página, já era. Eu me saboto legal. Tudo que acontecer na vida, família, menino, cachorro, eu boto assim, hoje eu escrevi um parágrafo. Hoje eu escrevi uma página. Eu me parabenizo quando eu consigo fazer. Isso me incentiva. Mas se eu ficar na cabeça, embora eu tenha na agenda que eu tenha que fazer, se eu deixar isso me oprimir, eu não escrevo. Então, hoje, assim, eu sou a máquina de produtividade de escrita de jeito nenhum. Publico muito pouco por ano. Aí eu fico na minha consciência seguinte, não sou zero, e também não sou como essas minhas amigas, que eu não sei, gente, o que é que elas fazem, porque só fazem publicar e escrever o tempo inteiro, todo dia um artigo, todo dia um livro. Eu digo, gente, que produtividade maravilhosa. Eu não tenho esse perfil. Então, não me deixo oprimir pelo perfil das amigas. Né, tem as amigas do grupo de pesquisa em tecnologia, que eu digo, gente, o que é isso? Então, assim, uma vez por ano, 2 vezes por ano e olhe lá, quando é coletivo, menos mal, mas eu estou fazendo, porque quando coincide que está perto de uma publicação chegar e eu já tenho algum material bom, que eu sinto que dá, aí eu vou e publico. Mas eu tenho agendado uma página por dia, e o que é que eu faço? Quando eu consigo fazer, eu digo, hoje eu escrevi. É tipo alcoólico, né? Hoje eu não bebi, eu digo, hoje eu escrevi. Poxa, me dou parabéns, e isso me incentiva. Agora, amanhã, meu Deus, amanhã eu tenho que escrever? Se eu não escrever também, não vou me cobrar. Então, acho que a dica talvez seja essa, né? Não sei, é um pouco por aí. As dicas malucas, mas não sei se... Mas é homeopatia, viu? Uma página por dia tá indo bem. Uma página, 3 parágrafos. Uma coisa que me ajudou muito, viu, Michel? Tem dia que eu não tô para digitar. E aquele microfone do Word, para mim, no início... me ajudou, inclusive, muito na minha fala. Aí eu falo para coisa escrita e ficava muito ruim. O trabalho que dava para eu reescrever na linguagem mais de artigo, eu digo, nem vale a pena, eu vou direto para a escrita porque falando não dá. Então, eu comecei a mudar um pouco a forma como eu estou pensando que aquilo que eu vou escrever para falar, e aí o editor vai colocando. Então, aí eu sinto que às vezes eu repito. Então, usando a dica do microfone do Word, para ir falando essas coisas. Por exemplo, isso que eu apresentei aqui hoje, em algumas horas, se tiver degravado, se pegar degravado e ali você arrumar, já dá umas 2, 3 páginas. E aí você não se cansa, a sensação de que produzir já está aí, né? E depois, quando você rearrumar essa fala, tirando essas partes fonéticas mesmo da fala, e arrumando para a escrita, ajuda também bastante. É outra dica que eu dou. Gente, essa dica é igual a que a gente faz para os nossos alunos estudarem instrumento, né?
Olhe, pegue no piano 15 minutos, mas pegue todo dia no violão, na flauta, no instrumento. Você não tem tempo, mas não abandone o instrumento. Aí vai todo dia, aí vai mantendo a técnica, vai crescendo ali na questão do repertório, da técnica. É genial. Lanara, querida, por mim eu ficava aqui um tempão, mas a gente já tem um tempão te alugando. E passou rápido, né? Passa rápido demais. Quando a coisa é boa, passa rápido demais. E eu gostaria muito, em nome de todos aqui do grupo, alguns tiveram que sair, a Simone, que é coordenadora também do grupo, ela precisou, porque a gente tem um lançamento às 19h30 de uma websérie, mas assim, a gente queria muito te agradecer por essa disponibilidade, sabe? Por essa simpatia, por essa empatia e por esse... Eu já ia falar isso, viu, Rosinha? Pela simpatia também. Você falou. Genial. Super simpático, isso é sempre bom. Bom humor é sempre bom. Quem me conhece aqui já sabe, né? Eu já estou me sentindo íntima dela. Eu já sou assim, sabe? Eu de vocês. O nosso grupo aqui, a gente tem aqui professores aqui lá do nosso colegiado, professora Márcia, tem um monte de gente aqui, professor Luiz, que não é da UFES, é de outra instituição. Então, tem um monte de gente aqui, e alguns já saíram também, mas deixaram um abraço, agradeceram por você ter compartilhado conosco, né? Além da simpatia, tantos saberes e tantos desafios. E deixar assim a coisa de uma forma tranquila, que a gente fica parecendo que assim, a gente vai dormir hoje, já amanhã já acorda sabendo. Que bom. Eu gosto disso, né? Eu acho que assim a gente aprende mais, né? E com leveza, com alegria, e bom humor. Eu sou assim, naturalmente, viu? Ai, que coisa boa. E a gente vai te alugar mais vezes, viu? Não se preocupe. E me convidem também para, quando vocês fizerem outros estudos, para participar, para acompanhar vocês, para ouvir também, e a gente fazer encontros, viu? Também então pronto. Quero também escutá-los, ver assim, as coisas que vocês estão fazendo e assim, pegando dessa lógica, dessa arquitetura, do design, da música, eu sinto que a gente tem muito que aprender, né? Ampliar os olhares. Ai, gente, que coisa boa. Ótimo. Ai, que coisa boa. Já está convidada, eu já vou passar a agenda, já vou passar todos os contatos, tudinho. Tá? Bom. Muito obrigada a todos vocês por nosso encontro hoje, por estarem aqui. Tá? Lanara, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão é a palavra. Parabéns e obrigado, professora. Eu que agradeço. Para vocês muito também. Obrigada. Um beijo, uma ótima semana e bom final de semana, viu? Que a pandemia passe leve, saúde para vocês e para os seus.